Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trechinho muito interessante de Calunga 2 em 1, Pensamentos que Resolvem, mais Mestre de Mim Mesmo, mais bônus de frases inéditas, em que Calunga nos diz o seguinte: fica cada vez mais claro para as pessoas que se elas não desenvolverem sua capacidade, seu valor, sua sensibilidade, não há paz e conforto possíveis, porque elas também não se encaixam nas propostas atuais da religião e não encontram pouso para seus espíritos buscadores nas doutrinas que sempre lhes apresentaram respostas. Para onde deve dirigir-se, então, a sua procura? Agora é tempo de caminhar para dentro de si mesmo, descobrindo o mundo dos pensamentos e além, o mundo das emoções e além, o mundo da consciência e suas aspirações primordiais, onde se encontram todas as respostas básicas e a medida real do que somos. Bom, o fato é que eu não sei se eu vou conseguir comentar todo esse trecho de uma vez só. Mas o ponto no qual eu quero tocar hoje é acerca da nossa maneira de estarmos na vida, tá certo? Como é o meu despertar, como eu encaro o dia que começa, como eu me posiciono, o que é que eu estou sentindo, quais são os meus pensamentos no início do dia, tá? E a gente pensa que muitas vezes, embora a gente fale de leveza, de fé e de confiança, é comum que nos ocorram pensamentos que são um pouco distantes dessa alegria, dessa leveza, né? Aquela sensação de que está tudo terrível, de que está tudo sem jeito, ou de que tudo é complicado, tudo dá um trabalho enorme, gigantesco, hercúleo. Ou que eu tenho que fazer as coisas, mas tudo que eu tenho que fazer é difícil, os meus problemas são enormes. Então, tudo isso é peso na nossa vida. Esse tipo de pensamento, veja bem, isso são pensamentos, tá? Isso nem sempre está colado na realidade ou nem sempre retrata fielmente a realidade, mas são pensamentos que pesam no nosso dia, nos desgastam, nos cansam, nos infelicitam. E se a gente usasse então essa leveza e também junto, né, uma colherada de alegria, provavelmente a gente enxergaria a vida diferente, a gente veria que amanheceu um dia, que eu recebi a dádiva de mais um dia nesse planeta para estudar, para aprender, para me desenvolver, para ajudar o próximo, para fazer algo de bom e de útil, né, para o meio em que eu estou vivendo. Hoje eu acordei e aquilo que eu planejei, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou conseguir. Eu confio naquele Deus que me trouxe para essa existência, que me colocou nessa circunstância e em que Ele também me mostrará os meus recursos, as minhas possibilidades, a minha força interna, a minha fé. Então vamos sair um pouco desse olhar meio nublado, meio cinzento e enxergar as coisas com clareza. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que para muitas pessoas, nesse exato momento, e elas provavelmente podem reconhecer isso, né, se elas olharem para dentro, elas precisam se perguntar se sofrer virou um hábito, sabe? Se sofrer virou uma justificativa, uma desculpa para o desânimo, uma desculpa para a gente deixar de fazer coisas, tá? E se esse hábito, depois de tanto tempo nesse ritmo de valorizar o sofrimento e de ficar girando dentro daquele sofrimento, não acabou virando uma identidade, tá certo? Existe uma categoria de espíritos na escala espírita de Allan Kardec, né? Que são espíritos sofredores, são espíritos que sofrem. Então, às vezes eu preciso entender se eu não estou fazendo o exercício desse sofredor, né? Se eu não estou deixando de enxergar
as chances, as possibilidades, as amizades, o brilhantismo, a inteligência, a criatividade, para olhar só coisas difíceis, a dificuldade, a complicação, porque isso vira uma identidade, sim, e isso começa a se manifestar no físico. Você começa a andar curvada, você começa muitas vezes a se descuidar de si, tá certo? Você começa a ter uma aparência envelhecida, certo? Uma aparência triste. E aí você olha no espelho, aquela aparência triste convence mais você ainda de que você é triste, de que você sofre. Não se permita parar aí. Não se permita, ao acordar, já decida que você não vai ficar estacionado nesse lugar de tristeza, de desânimo e de sofrimento. Tá certo? E veja só, muitas vezes a gente passa por situações que são surpreendentes, são complicadas, mas não é necessariamente com a situação o problema. O problema é a forma como eu estou encarando a situação, como eu estou me colocando diante dessa situação, como alguém capaz, inteligente, que vai mover as suas possibilidades, as suas energias e vai resolver aquilo, ou você está se entregando à derrota antes de começar a batalha. Olha lá, hein? Não faça isso não. Aí eu estava lendo outro dia num post no Face uma dica que eu achei bacana para esse tema. E aí eu anotei aqui e trouxe: guardar uma porção de fé, coragem, paz para quando a vida me colocar à prova. Não esqueçamos que nós estamos num planeta que atualmente é da categoria de provas e expiações. Todos os seres que estão aqui, se eles não são instrutores, se eles não vieram aqui para nos instruir, para abrir os nossos olhos, para nos apresentar caminhos, né? Isso significa que todos nós estamos sujeitos às provas e às expiações. Mas a gente vai olhar para isso de cabeça baixa? A gente vai olhar para isso como um derrotado? De forma alguma. Afinal de contas, pela sabedoria das leis divinas, a gente sempre está em posição de fazer algo de melhor com as nossas circunstâncias e com as nossas possibilidades. Compreenda também que felicidade, no fundo, é paz de espírito, é tranquilidade, é confiança, tá certo? Isso é muito importante da gente lembrar todo dia. Chega da sua cabeça trabalhar contra tudo isso, sabe? E ficar sempre negativa, sempre derrotista, sempre pessimista e sempre desanimada. Você sabe que desanimada, ânima significa alma, né? Então desanimado é quase como se a nossa alma tivesse escapado. Claro que ela não pode fazer isso, mas é como se a gente tivesse deixado ela escapar. Então retome a sua alma, sinta a força da sua alma. Vamos então desenvolver um exercício que ele é meio budista, de sermos menos participantes da dificuldade, do sofrimento e mais observadores. Porque no fundo é isso que a gente é. Nós estamos como mentes encarnadas observando, interpretando, analisando, resolvendo e agindo a partir dessas resoluções. Então vamos trabalhar bem para essas resoluções serem de fato soluções para o nosso bem-estar, para o bem-estar das pessoas que nos rodeiam e para o nosso meio e para o nosso planeta. Beleza? Então é isso. Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.